Olá, amigos da hotelaria. Bem-vindos ao 8º programa do podcast Gestores da Hotelaria. Estamos aqui nos estúdios da Rede Prime de Comunicação para essa oitava edição. E hoje vamos receber duas hoteleiras, duas jovens mulheres, não sei se o termo correto é jovens mulheres ou jovens senhoras, não é? Mas estão na flor da idade. Uma delas eu conheço, ela ainda era criança, entrando na adolescência, e é uma grande satisfação recebê-las aqui para conversarmos a respeito da vida profissional, da vida familiar e do mercado hoteleiro. E para fazer as honras da casa, como é de costume, eu passo a palavra para o meu amigo, parceiro, Martin Van Isleus. Muito bom dia, boa tarde a todos. Prazer estarmos aqui novamente. Muito obrigado pela sua audiência, participação no chat também do nosso podcast Gestores da Hotelaria. Muito bom estar aqui com o Marcos Valério. Nós temos hoje a grande satisfação de receber duas jovens executivas de hotelaria, jovens em idade, jovens, porém muito experientes, né? Todas as duas já estão há bastante tempo atuando na hotelaria, temos muita história para contar, e hoje, pela primeira vez, nós temos duas convidadas. É uma inovação que nós estamos trazendo no nosso podcast. Isso significa que nós vamos ter que dividir o assunto, o nosso tempo, que é só de 1 hora, entre as duas. Então, o desafio está posto, Marcos Valério, de falarmos durante 1 hora com essas duas jovens gerentes gerais de hotéis, hoje de Belo Horizonte, hotéis que são referência no mercado, da Savassi, né? Estamos ali, Lourdes Savassi. Então, para abrir o programa, o nosso tradicional brinde com as convidadas, com as nossas canecas personalizadas. Estamos falando de Isabela Sena, atualmente gerente geral do Hotel H2 Platinum, em Belo Horizonte, que fica no Olegário Maciel, vizinho ao Shopping Diamond Mall, um hotel, eu posso dizer, uma das principais localizações para um empreendimento hoteleiro em Belo Horizonte, desde sempre, desde que ele foi inaugurado, ainda sobre outra bandeira. E estamos também com Raquel Rodrigues, né, que é uma famosa Raquelzinha. A Raquelzinha da hotelaria, gerente geral atualmente do Royal Savassi Boutique Hotel Royal Boutique, né, como queiram, ali na Rua Lagoas, onde temos um restaurante Amadeus, uma referência também na gastronomia de Belo Horizonte atualmente. E Raquelzinha mora no meu coração, né? Assim, ela sabe disso. Ela começou na hotelaria comigo, no Mercury Lourdes, na implantação em 2001. E é filha de um grande hoteleiro, de uma referência da hotelaria em Belo Horizonte e até no Brasil, que é o Milton Rodrigues, que nos escuta, que está assistindo com certeza. Então, nós temos aqui uma hoteleira por DNA, né, que já nasceu dentro do segmento, e uma hoteleira que não veio de uma família de hotelaria, porém descobriu hotelaria já muito jovem em um hotel referência, que é o Ouro Minas, hoje o Ouro Minas do Out by Wyndham, e está aí desde 2015 atuando conosco, agregando valor ao nosso segmento. Bem-vinda, Isabela, bem-vinda, Raquel. É uma grande alegria estar com vocês aqui para ouvir um pouco da história, da trajetória. Não é? Como eu disse no início, a Raquel, né, desde que criança, né, entrando na adolescência, tive a satisfação de conviver durante muitos anos. E, como o Martin disse muito bem, ela traz o DNA da hotelaria na sua formação. Praticamente ela nasceu dentro de um hotel e passou, né, quase toda a vida ou frequentando com a companhia do pai ou como profissional nos últimos anos. Bom, por uma questão, me peço permissão, Isabela, para passar a primeira palavra para a Raquel e manifestar a nossa alegria, a minha, do Martin, estar recebendo você aqui. Bem-vinda e fique à vontade, o microfone é seu.
Bom, a alegria é toda minha. Eu quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui. Acompanho aqui o podcast toda semana. Sei que aqui nessa cadeira estiveram sentadas pessoas muito importantes, amigos, pessoas que são referência para mim. E não só por isso, mas estar aqui na presença de vocês dois é mais uma conquista na minha carreira. Né? O Marcos, como ele bem disse, não quero ser repetitiva, mas eu conheço ele desde sempre, a família, acompanho ele aí esses anos todos lutando pela causa do turismo, né? E o Sr. Martin foi a pessoa que abriu as portas para mim lá em 2001, quando eu era uma jovenzinha de 18 anos, né, a pedido do meu pai. E ele falava que ele ia me levar depois para o Mercury Lourdes, que na época estava ainda sendo construído. Eu não acreditava, porque o Sr. Martin era uma pessoa muito importante, né? Era o gerente geral do hotel. E eu era só uma jovenzinha entrando na hotelaria, sem saber muitas coisas, e eu duvidava que ele fosse fazer isso. Mas ele fez. Um belo dia ele falou, vai lá, procura a fulana, eu vou te dar essa oportunidade. E aí eu fui, e desde então eu não saí. São 22 anos, né, dessa data, e eu só tenho a agradecer aí, né, por a gente estar sempre juntos desde então, né, porque eu acho que nunca nos separamos nessa jornada o que aconteceu, é até um tema que eu queria abordar com vocês duas, remete, eu me lembro muito bem do dia que o seu pai me ligou. Me lembro muito bem, aliás, eu me lembro muito bem de muita coisa, né? Ainda bem, eu tenho a minha memória é uma grande aliada da minha trajetória. E ele me pediu, você poderia bater um papo sem compromisso com a minha filha? Ela é muito jovem, estudante ainda, não tem nenhum tipo de experiência. Eu falei, claro que sim. Independente de ser um hoteleiro, um amigo nosso do mercado, ou seja, eu obviamente daria com certeza essa atenção, né? Aliás, ele não foi o único, né? Na época que nós tivemos esse tipo de contato e conversamos com pessoas indicadas por colegas. E aí eu imediatamente aceitei o pedido de agenda, e aí isso aconteceu. E aí nós vamos para uma questão que eu queria perguntar, inclusive para a própria Isabela também, sobre a importância de os profissionais que nós contratamos, principalmente para a implantação de um hotel. A experiência é o fundamental, ou o talento e o dom natural da pessoa é o que pesa mais nessa escolha? No seu caso, Raquel, eu percebi claramente que eu estava diante de uma pessoa com total foco, com total talento para a hotelaria. E foi por isso que você foi uma das escolhidas para a equipe. Não foi por uma questão de consideração, foi realmente uma questão de percepção de talento. Você percebi nitidamente uma vocação sua, natural, para estar na hospitalidade. A respeito disso, a gente vai falar, né? Claro, você é suspeita para falar de você mesmo, mas a Isabela, nossa segunda convidada, está aqui. Vamos ouvir a história da Isabela. Como é que você... Muito bom ter você. Seja bem-vindo ao podcast Gestores de Hotelaria. Por favor. Eu que agradeço estar aqui hoje. Estou muito honrada de estar aqui participando. Vocês são referências na hotelaria, né? A gente que começou... Nós somos jovens ainda nessa hotelaria e tem muita história de vocês, de todas as conquistas que vocês têm feito pelo nosso setor. Então, estou muito honrada e feliz de estar aqui. Isabela, você implantou o Hotel San Diego Pampulha, né, depois de você começar no Ouro Minas, em 2004, e depois você fez o mesmo no San Diego Palmares. Isso. Partindo por um desafio um pouco diferente no Belo Horizonte Plaza, e depois, novamente, eu diria que uma continuidade de uma implantação no Intercity BH Expo, até chegar na conversão do H2 Platinum. Ou seja, você é uma gestora hoteleira com reconhecida experiência em implantação, em abrir um hotel. Quais são as prerrogativas principais que você entende a importância do gestor hoteleiro em uma implantação? É necessário conhecer a operação. A implantação do hotel, é importante que você entenda o hotel como um todo. Desde a central de reservas até a recepção, departamento de governança, porque aí sim você faz uma implantação eficiente, que realmente
você consiga operar o hotel posteriormente. Então, é necessário conhecer de fato a operação. Não dá para implantar um hotel sem o conhecimento e sem essa bagagem, porque senão vai ter muitos erros, que a operação depois vai sofrer muito para continuar operando esse hotel. E como que é a parte de recrutamento, seleção de pessoal de um empreendimento que ainda não tem um histórico, ou seja, você não conhece ainda os detalhes de como vai ser isso, como vai ser aquilo, porque a abertura de um hotel, a gente planeja muita coisa, né, baseado na teoria, e muitas vezes na prática a necessidade é outra. A gente tem que fazer adaptações, até por questões imprevistos que acontecem na própria final de obra, entrega de áreas, problemas inesperados. Então, assim, uma equipe jovem de um novo hotel, um empreendimento novo, como que você fez na época em relação aos currículos? Em relação, você tinha uma base de dados, foram abertas vagas em algum tipo de portal? Como que foi essa participação na escolha da equipe inicial dos hotéis que você inaugurou? Na época, a Rede San Diego, ela tinha uma gestora de RH, e aí essa gestora de RH fez todo o primeiro processo seletivo, né, fez a triagem. E aí, quando ela fazia essas escolhas, elas passavam... Não, na a Priscila época, era de qualidade, né? A Priscila era qualidade. Eu não me recordo o nome da gerente, não era a Natália, não me recordo. Sim. Ela fez uma triagem e aí a gente ia escolhendo ali aqueles profissionais. A mão de obra, naquela época, já era muito difícil. Como a gente está vivendo hoje, essa questão de mão de obra qualificada. Então, muitas vezes, os profissionais nunca trabalharam em hotel. Então, a gente pegou profissionais completamente inexperientes e nós fizemos um curso dentro do hotel. Então, a gente ficou ali imerso por 15, 20 dias, treinando e explicando como funciona um hotel, treinando o sistema, fazendo toda a implantação. Então, foi quase que um hotel escola. Então, a gente fazia todo esse processo para que a coisa funcionasse de fato, porque a mão de obra qualificada e experiente já era difícil naquela época. O Martin descreveu o seu currículo há pouco, você começou no Ouro Minas, mas deixa eu recuar um pouquinho. A Raquel, eu sei que ela começou já dentro da hotelaria, como eu disse há pouco, praticamente ela nasceu dentro de um hotel. Mas qual a experiência você teve antes e como é que a hotelaria bate na tua porta ou como você bate na porta da hotelaria? Eu iniciei o trabalho com uma contabilidade, eu era departamento pessoal de uma contabilidade. Em seguida, eu tive uma breve passagem por telemarketing, telemarketing do Banco Mercantil do Brasil. E eu já fazia faculdade e eu me vi desempregada. No mesmo dia que eu estava desempregada, eu passei na porta do Ouro Minas e na Bernardo Vasconcelos, ali há 20 anos atrás, eles colavam uns papeizinhos assim de vagas. E aí eu vi assim, auxiliar de reservas. Não sei nem o que faria, eu entrei na fila. Entrei na fila e participei do processo seletivo, fui selecionada e entrei para ser auxiliar de reservas do Ouro Minas em 2004. No ano seguinte, o Ouro Minas ele arrendou o Grande Hotel de Araxá. E aí teve uma ampliação muito grande da central de reservas e ali eu permaneci até 2009. E aí, depois disso, eu já saí realmente. Lá eu só permaneci no departamento de reservas. Não tive outras passagens dentro do hotel. Ou seja, a sua experiência como telemarketing praticamente fez com que você fosse escolhida para a central de reservas. Para a central de reservas, exatamente. É um dado importante, né? E começou no andar de cima, né? Pela cobertura, né? Em um dos principais hotéis de Belo Horizonte, sem sombra de dúvida. Isso é muito bom. Você considera que o fato de ter trabalhado num hotel, um grande hotel estruturado, departamentalizado, né, onde as funções são muito bem pré-estabelecidas, com gerências setoriais, e também de ter convivido com profissionais de grande renome, como a própria diretora do hotel, a Érica Drummond, acredito que nessa época você deve ter trabalhado também com a Cássio, ele estava lá, entre outros nomes. Esse convívio com pessoas de grande qualidade,
técnica e profissional contribuiu para alavancar a sua carreira? Sem dúvida, o Ouro Minas, tudo que a gente viveu no Ouro Minas, sobre hotelaria de luxo, foi no Ouro Minas que eu aprendi. Então, como tratar um cliente, o que o cliente deseja, as expectativas, inclusive vender tarifas caras. Foi lá que eu aprendi a não ter medo de ofertar valores mais altos, porque os valores, lembro de uma frase que a minha gestora na época falava: você não pode pensar no seu bolso, você não sabe o bolso com quem você está falando por telefone. Então isso faz com que a gente fique mais ousado mesmo, e aí a gente não tem medo de falar o valor para o cliente, né? Foi lá que eu aprendi toda a hotelaria de luxo, toda essa ousadia realmente das vendas, né, com valores maiores de diárias. Então tem muito, e o Ouro Minas, ele abre portas, né? Quando você tem um Ouro Minas no currículo, você entende que é um profissional muito bem treinado e gabaritado. Isso aí a gente não tem a menor dúvida, né? Que é uma estampa que você carrega na sua trajetória, e você falou algo que é fundamental: agregar o valor ao cliente daquilo que você está vendendo, ou seja, o preço, a qualidade tem o seu preço. Com certeza. E Raquel, bom, já sabendo um pouco mais da sua história, mas quando toda essa trajetória dita por você e pelo Martin, na oportunidade que ele proporcionou ao seu primeiro emprego, mas que hora na sua vida que você fala assim: não, a hotelaria é o que eu quero fazer, não é a carreira que eu quero seguir, não as coincidências, não é, que ocorreram pela questão familiar, mas quando você fala disso que dessa atividade que eu vou viver, criar meus filhos, enfim, e se possível se aposentar bem. Olha, é curioso, não foi tão rapidamente. Eu entrei para a hotelaria, caí de paraquedas, eu nunca pensei em trabalhar em hotel, né? Eu via meu pai trabalhando, convivia dentro desse ambiente, mas eu nunca idealizei ele para mim. E eu queria formar em comunicação social. Naquela época, em 2001, quando eu fui trabalhar com o seu Martin, eu ainda não tinha prestado vestibular. Eu prestei na Faculdade Federal, na Universidade Federal, não passei. Eu tinha que aguardar até o meio do ano para eu fazer uma particular. Então eu fiquei esses 6 meses lá fazendo o estágio. Depois eu comecei a faculdade junto com o meu emprego mesmo, quando nós fomos para o Mercury Lourdes. E aí eu fui sendo promovida, a coisa foi dando certo. Eu fui, aonde a onda me levava, eu ia. Eu sempre fui muito dedicada para minhas coisas. Então eu sei que eu fui de cabeça e o meu trabalho foi sendo reconhecido. Mas quando eu fiz 10 anos de Mercury, eu ainda tinha dúvidas se eu queria ficar na hotelaria para o resto da vida. Então, na época, eu conversei com o meu gestor, o Omar Cáfaro, que foi a pessoa que me ensinou tudo na minha trajetória, e pedi demissão. E aí eu queria ir para a área de comunicação social e tentar alguma coisa na área de jornalismo. Mas aí não deu certo, não era o que eu pensava, e eu falei, o meu lugar é em hotel. Aí eu fiquei 4 meses pensando o que eu fazia, e aí eu retornei para a hotelaria aí pelas mãos do Rodrigo Mangerotti, que é outra pessoa também que me ensinou muitas coisas e a quem eu devo muito. Foi quando eu tive a minha primeira experiência como gerente geral no San Diego Vespasiano. E aí você teve sob sua responsabilidade aquela implantação, né? As pessoas perguntavam, poxa vida, mas um hotel em Vespasiano, tal, tudo bem, que tinha Confins no meio do caminho e tal, mas é um meio do caminho, né? Não chega a ser... Então tá entre algo, né? E aí você, depois de 10 anos de Mercury, apoiado na experiência que você teve, né? De 2 excelentes gestores, né? Que são o Omar e o Rodrigo, com quem eu trabalhei. Então, além de amigos, são grandes referências. Então você realmente teve uma base muito boa, e eu sou obrigado a dizer que o que fez você ser reconhecida também por eles sempre foi a sua capacidade de organização. Então, uma dica importante para você que trabalha em reservas ou mesmo recepção: a parte organizacional do trabalho é fundamental. E já era antes, na época analógica, né? Quando os slips de reservas eram manuais. Nossa. Você tinha que fazer fax. Todos os boletins de reservas do dia, passar para a recepção e tal. Hoje em dia é tudo feito num formato um pouco diferente, mas a organização e
e o zelo, cuidado com o detalhe, não pode ser errar data, não pode ser errar nome, letra de nome, como é que escreve, o dia da chegada, com o nome da empresa, qualquer informação errada, todos nós sabemos que vira um transtorno dentro da operação da hotelaria. Se você, nós tivemos casos enormes de problemas em hotéis porque uma reserva não foi localizada porque tinha um pequeno, grande problema na reserva. Então você realmente se destacou muito nisso. Então o sucesso seu do início de sua jornada foi esse. Mas aí você chega em Vespasiano. Um trabalho... Como que foi essa missão de se tornar, vocês inclusive, Isabela e Raquel, nessa época foram colegas, trabalharam juntas em hotéis diferentes. Como que foi, baseado em 10 anos de experiência no Mercury Lourdes, como que foi abrir um hotel em Vespasiano antes de chegar, depois você retornou para o Mercury Lourdes já numa outra situação? Isso. Bom, foram 10 anos no Mercury Lourdes e depois eu vivi 10 anos em no San Diego Vespasiano, porque era em outra cidade, uma cidade complicada em relação à mão de obra, um hotel que tinha acabado de abrir, que apostou na faculdade ao lado, na FASE na época. Não foi tudo aquilo que se pensou lá atrás, a gente precisou partir para as tripulações mesmo, que era o que realmente iria segurar a ocupação do hotel. E eu me lembro que eu cheguei lá, o hotel tinha de 2 a 3 meses de abertura, uma ocupação de 20%, mais ou menos, de início de hotel, e saí de lá quase um ano depois com 85% de ocupação devido às tripulações que a gente tinha conquistado. Mas o mais complicado de lá era a mão de obra. A gente não conseguia trazer ninguém de Belo Horizonte, porque os salários não permitiam tirar alguém do mercado aqui. E lá, quem a gente contratava para recepcionista era a secretária do dentista, a pessoa do balcão da padaria, que eram as pessoas que se sentiam aptas para aqueles cargos e o que a gente conseguia pagar. Então a gente precisou investir bastante em treinamento, ensinar para as pessoas o que era um hotel. Na parte de governança também, nós pegamos todas as faxineiras da cidade. Então, assim, foi muito complicado. Foi uma rotina muito desgastante, assim, bem difícil. Ou seja, você viveu em um ano, você acabou de falar, você viveu 10 anos condensados em um período de um ano, Ou seja, uma experiência para lá de marcante para você. Foi um tempo muito curto que eu fiquei lá, foi menos de um ano, mas onde tudo aconteceu, onde o hotel começou, onde os clientes vieram, onde a gente precisou montar uma equipe, depois crescer com essa equipe, ter um aparato do setor comercial também, porque a gente precisou ver para que nicho nós vamos. E aí foi quando a gente viu que o caminho eram as tripulações. Foi a minha primeira experiência também com tripulação, que é um público bem peculiar, não é um perfil que a gente está acostumado, que eu estava acostumada no Mercury Lourdes. Então, assim, foi uma passagem muito importante na minha carreira, porque foi onde eu aprendi tudo, Nessas horas que a gente aprende, Então, realmente, eu precisei colocar em prática todo o meu conhecimento. Esses desafios são aqueles que fazem a gente dizer depois, caramba, foi difícil, foi duro, mas eu ganhei substância, Eu ganhei uma certa robustez em enfrentar desafios. Exato. Grandes na carreira, Marcos Valério? Jogo é jogo, treino é treino, Então, isso é a máxima. Aí o ali de Lourdes, Mercury, Gestores aí que seguram, que te mostram um caminho, de repente você que tem que abrir o seu caminho. Exato. É diferente. Exatamente, essa colocação do Marta é muito interessante. Aquele momento em que vocês estão dentro de uma estrutura, onde vocês fazem parte dessa estrutura, mas vocês estão dentro de uma estrutura piramidal, com gerências acima de vocês, que vão, obviamente, sendo as responsáveis pelo plano estratégico e vão orientando. Como é que é o momento em que vocês olham no espelho e falam assim, agora a parada é comigo, eu tenho de decidir, eu tenho de orientar, eu tenho de optar. Como é que isso bateu na vida de vocês nas primeiras vezes desse momento crucial do gestor, que é onde realmente se mostra se ele tem capacidade de liderar equipes? Isabela. Não é fácil. Não é fácil. A primeira gerência, no meu caso, foi o San Diego Pampulha, um hotel também extremamente complicado,
econômico, quando a gente sai de um Ouro Minas, um hotel robusto, e aí a gente vai enfrentar uma operação de um hotel econômico, realmente é bem difícil. Não existe essa separação do gerente geral, do recepcionista. Você, como gerente geral, você faz um pouco de tudo. E isso faz com que a gente realmente tenha uma bagagem muito grande. Hoje, quando você volta para um hotel superior e a gente olha para trás, a gente começa a entender quanto que a gente está mais preparado para estar nessa gestão. Então, realmente, quando você pega a primeira gerência, é muito difícil. A minha sorte foi porque fui gerente de rede, então a gente tinha ali em vários momentos a quem socorrer. Então, a gente entrava em contato com a diretoria da rede Hotéis Arco e ali a gente pedia realmente auxílio, né? O que eu faço nessa situação? Hoje não é mais necessário, né? Hoje a gente já viveu, a gente já tem tanta bagagem que a gente já consegue tomar todas as decisões sozinha, mas realmente a primeira gerência é algo muito marcante na nossa vida. É um desafio gigantesco lidar com os funcionários, porque os funcionários eles trazem os problemas dele de casa para a gente, além de resolver o hotel, a gente é necessário ser psicólogo da camareira, a gente tem que ser psicólogo do recepcionista. É quase que você ficar ali segurando prato, sabe? Então, realmente, é desafiador. Eu, inclusive, você falou uma coisa que me fez lembrar uma ocasião, Isabela, que eu disse, não lembro para quem exatamente, mas eu disse para alguém que eu gostaria seriamente de colocar um divã na minha sala. Eu tinha uma sala muito grande em um dos hotéis que eu gerenciei e tamanho era o tempo que eu usava na minha rotina diária para ajudar a direcionar pessoas com problemas pessoais, claro que totalmente em regime de confidencialidade de informações, né? Ou seja, com bastante... As pessoas se sentiam à vontade para abrir os seus problemas. E a gente tinha que ter uma capacidade de realmente tratar aquele problema, porque aquilo ali reflete diretamente na performance. Quando alguém diz para mim, ou alguém escreve em um papel numa porta e fala, os seus problemas particulares param aqui, quando você entra no seu trabalho, você não traz problemas pessoais. Isso para mim é uma das grandes inverdades que tentou se transformar em verdade no mundo empresarial. Ninguém esquece problemas pessoais quando está trabalhando, pelo contrário, né? Aquilo vai atrapalhar profundamente a sua performance, né? Imagine uma pessoa com um filho doente, com câncer no hospital, e aí você chega para a pessoa e fala assim, não, aqui o seu trabalho, né, quando você voltar, Isso é uma inverdade que é repetida várias vezes, nem por isso ela vira uma verdade. Então, isso não existe. Os problemas das pessoas precisam ser acompanhados, precisam ser tratados, precisam ser conversados. E, obviamente, que você tem que ter a preocupação de você não dar, vamos chamar assim, não é uma questão de dar preferência ou algum tipo de vantagem para a pessoa, mas tem que ser tratado. Isabela, você, depois desse 1 ano em 10, ou 10 anos em 1, na verdade, 10 anos em 1, você então volta para o Mercury Lourdes, já num contexto obviamente diferente, como assistente da gerência geral. Na ocasião, a gerência geral era de quem? Era já do Alexander ou era ainda do Rodrigo? Na verdade, antes de ir para Vespasiano, eu tinha sido assistente de gerência 4 anos do Omar. E aí, no meu retorno, eu voltei na gestão do Alexander Borges. Sim. E aí eu fiquei mais 2 anos com ele nesse E aí você pegou aí você adquiriu, de fato, toda a sua pegada atual, que você hoje coloca em prática, porque enquanto assistente de gerente geral em um grande hotel como o Mercury, os grandes hotéis têm essa função, ao contrário dos menores, você lida com todas as situações, você tem acesso a tudo que acontece que cai na mesa do gerente geral. E, não raro, o gerente geral pede para você resolver as questões para ele, né? Ele terceiriza isso até pelo volume de trabalho. O seu assistente vira o seu braço direito, literalmente. Eu sei porque todas as minhas assistentes, a Laurinha aqui, lá de Nova Lima, do nosso E-Suites Nova Lima, né, lá da Agora Atlântica,
Laura Gaspari, que foi minha assistente no BH Otom, ela sabe o quanto ela teve o aprendizado sendo assistente de Pedro Varela, de Bruno Rosa, e etc. Né? Então é um aprendizado muito grande. De fato foi isso mesmo, Raquel? Foi exatamente isso. E assim, a gente vai ficando mais velho, né? Mais experiente. Ninguém fica mais velho, né? A gente fica... E a gente vê que a gente poderia até ter dado mais importância a essas coisas no momento que a gente viveu. Porque eu tive realmente uma escola, né? Então eu fiquei 6 anos como assistente de gerência de dois profissionais extremamente competentes, mas muito diferentes. Entre si muito diferentes. Então eu tive oportunidade de conviver com duas formas de trabalho bem distintas. E durante todo esse período, realmente, assim... O assistente de gerência, ele faz às vezes do gerente, muitas vezes, né, nos períodos de férias, com relação aos próprios colaboradores, principalmente o Omar, que tinha um perfil mais fechado. Algumas pessoas, aliás, quase todas as pessoas, preferiam chegar primeiramente em mim do que no Omar. Então, eu já resolvia muitas coisas com essas chefias, entrava dentro dos departamentos, participava junto com eles, resolvia os problemas antes de chegar no próprio Omar. Então, assim, realmente uma escola. E pelo fato de estar dentro da Accor, né? Que já é uma escola por si só, né? Então, assim, todos os treinamentos possíveis e imagináveis eu fiz na Accor. Conheci, assim, pessoas de todo o Brasil, de várias áreas diferentes. Hoje não tem como eu não citar as pessoas da Accor na minha trajetória. Eu sempre tenho alguém na área operacional, na área comercial, na área financeira, que eu busco como referência, porque foram muitos anos. Sim, e a Accor, eu sei porque eu trabalhei na empresa há 5 anos, ela valoriza, acima de tudo, as pessoas, né? Os recursos humanos, na hotelaria Accor Brasil, né? Como a gente chamava, e hoje chama hotelaria Accor, ela sempre primou pelo desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal, gerando as interfaces, as comunicações em rede, os treinamentos e por aí vai. Então é uma característica, cada rede tem a sua característica, tem o seu perfil, a sua expertise. A da Accor, na minha opinião, sempre foi exatamente essa valorização das pessoas. Vou pedir licença a vocês duas para um pequeno comercial aqui, porque é preciso sempre valorizar os nossos parceiros. Agradecer à Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação, FBHA, a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis Minas Gerais, ABIHMG, e o nosso novo parceiro empresarial, a Lavanderia 5 Sec, do bairro São Pedro, que tem um posicionamento de mercado junto à hotelaria de Belo Horizonte. Então, para aqueles hotéis ainda que não conhecem o trabalho da 5 Sec São Pedro, fica aí a nossa dica. Eu gostaria também de avançar num tema. Tem certas expressões que viram um grande modismo e que eu passo a ter antipatia das expressões, das palavras, ou mesmo de ditados como o que o Martin acabou de falar, né, que os seus problemas ficam do lado de fora antes de você entrar dentro da empresa, que é uma grande bobagem. Mas tem uma outra palavra que ultimamente também me incomoda, apesar dela ser extremamente importante do que vem atrás dela, o sentido que ela traz, que é o tal do empoderamento. Então, tem hora que eu ouço, eu até tremo. Mas eu e o Martin, quando começamos na hotelaria, a presença masculina na área da direção, as lideranças eram praticamente homens, não é? A partir daí, gradativamente, não é? O mercado foi se transformando e cada vez mais a mulher ocupando papel em diversas funções, profissões, não é? E na hotelaria não é diferente. Nós todos sabemos que o departamento de governança da hotelaria é predominantemente do sexo feminino, nós sabemos disso. Há também uma grande presença na área de eventos, na área da recepção, mas as lideranças eram até então basicamente masculinas. Como é que foi essa experiência de vocês, jovens, assumindo, liderando não só as mulheres, também as suas semelhantes, mas também os homens dentro dos hotéis que vocês gerenciaram?
qual o nível de resistência que teve e qual a capacidade intrínseca da mulher de ser uma melhor negociadora do que todos os homens de modo geral, não é? Vocês são mais sensíveis, são mais compreensivas, não é? Isso tudo minimiza conflitos, não é? Pensam duas vezes antes de, evidentemente, soltar os cachorros. Então, me fala um pouco desse lado da maneira feminina de gerir equipes. Eu nunca tive dificuldade, como mulher, de gerir as equipes. Apesar de que a grande maioria dos funcionários do hotel são mulheres. Nós somos predominantes ali na equipe. Tirando a equipe de manutenção e manobristas, somente eles como homens no hotel. A grande maioria hoje, e os recepcionistas, né? A gente tem recepcionistas também. Mas a grande maioria é mulher. Eu nunca tive nenhuma dificuldade em gerir, eu nunca tive nenhum tipo de preconceito, nem por parte de cliente, nem por parte dos liderados. Foi muito tranquilo. Eu acho que nós, mulheres, a gente tem um olhar um pouco mais refinado para a hotelaria. E a hotelaria, ela exige essa delicadeza mesmo da mulher. Então, a gente consegue ver o hotel como um todo, ver tanto a parte dos funcionários, a parte humana, que eu acho que é o grande segredo da nossa gestão, é que a gente enxerga o nosso funcionário com mais humanidade, a gente enxerga ele como pessoa, como empatia. E o cliente também, a gente acaba passando isso para os nossos funcionários, que vão seguindo dessa forma também. Então, eu nunca tive nenhum tipo de dificuldade. Hotelaria são detalhes, né? E ninguém mais detalhista do que as mulheres para observar coisas, principalmente coisas simultâneas, né? Situações de um ambiente, um uniforme que está ali desalinhado, aquele olho clínico, né, da mulher. Eu acho que a experiência da mulher enquanto mãe, a gente também tem que falar um pouco disso, de cuidar de vários filhos e da casa, e etc. E isso se reflete muito quando ela está no ambiente empresarial, na empresa. Então, de fato, o corpo laboral de um hotel, já há muitos anos, ele é predominantemente feminino. Se a gente considerar a área da governança como grande empregadora da hotelaria, com as camareiras, isso por si só já tem um peso muito grande, né? Recepção geralmente mesclado, mas também um ambiente bastante focado nas mulheres, até pela capacidade exatamente de atender os hóspedes, aquela coisa da pluralidade de atendimento. E então, que bacana, Isabela, que você sempre teve essa visão. Raquel, qual é a sua consideração a respeito desse assunto? Assim, eu acho que eu também já tive preconceito com mulheres na liderança, inclusive comigo. A minha primeira liderança foi com 20 anos, em 2003. Então, assim, eu sempre tive necessidade, por exemplo, de estar calçada num salto alto, porque eu já não tenho tamanho, então eu já precisava ganhar alguns centímetros. Mulher. Então, assim, eu sempre achei importante usar blazer, usar salto alto, porque eu acho que até mesmo na questão da imagem que eu estou passando, eu tenho que impor para as pessoas que estão vendo que, poxa, ali tem uma pessoa que precisa ser respeitada. E hoje eu estou com 40 anos, então há 20 anos atrás, que eu era bem mais jovem, eu precisava já demonstrar essa força que eu tenho hoje, muitas vezes sem ter essa força. Então eu precisei trabalhar a minha imagem, eu precisei trabalhar o meu vocabulário. Depois, em 2007, foi a primeira vez que eu fui assistente de gerência, eu também era muito nova. E aí, poxa, as pessoas pediam para falar com o gerente geral, aparecia eu. Então, assim, eu via que existia um preconceito por parte das pessoas, dos próprios clientes, não só dos colaboradores. Então, eu precisei ter uma linguagem mais firme, tanto que muitas pessoas que trabalharam comigo falam, o Acácio mesmo, ele brincava, você é uma líder nata. Eu acho que ele acostumou me vendo, assim, às vezes, dando ordens, tendo uma postura mais firme diante das coisas, porque eu mesma me cobrava isso. Então, eu penso também que existe aquele estereótipo que a mulher faz a gestão pela emoção.
né? Isso não é verdade, né? As mulheres também fazem a gestão pela razão e como fazem. Elas, você falou muito bem, Isabela, elas têm esse refinamento para lidar com as coisas, a flexibilidade, o poder de negociação. Eu acho que a mulher muitas vezes humaniza a coisa, né? Então ela fala mais de igual para igual, ela consegue envolver uma equipe talvez de uma forma mais fácil, ela consegue trazer para próximo dela essa equipe também de uma maneira às vezes mais fácil do que o homem. Embora eu não gosto muito de ficar falando dessas diferenças, porque hoje, né, a gente já está tão, acho que já está tão igualitário, a gente não cabe mais ficar discutindo que a mulher isso, o homem aquilo. Mas, enfim, são verdades que aconteceram e que eu acho que vem melhorando. E como que foi? Você falou que se preparou. Você teve, racionalmente, você falou, eu preciso melhorar o meu outfit, ou seja, o meu visual, ou seja, né, a forma de vestir, etc. E melhorar também a minha verborragia, a forma de comunicar. Você, como é que foi a sua preparação? Você foi autodidata nisso, na parte de comunicação, ou você estudou, você criou algum tipo de desenvolvimento para você, uma vez detectando essa necessidade, você racionalmente se preparou para isso? Das duas formas. Eu sempre li muito, eu fiz curso de etiqueta pessoal, então, de saber como se portar numa mesa, como me dirigir às pessoas. O meu pai me ensinou muito. Eu, assim, às vezes eu vejo as pessoas falando, você chamou o senhor Martin de senhor Martin. Eu falei, eu nunca vou deixar de chamar, porque no dia que eu entrei na hotelaria pela primeira vez, meu pai dentro do carro falou para mim assim, Raquel, é senhor, todo mundo é senhor. Então eu aprendi que na hotelaria a gente trata as pessoas assim. Claro que hoje a gente está em outros tempos, não existe mais essa rigidez de antes, mas algumas coisas a gente não consegue perder ao longo do tempo, né? Então eu conheci o senhor Martin como o senhor Martin. Então eu fui aprendendo essas coisas com meu próprio pai, com cursos, com muita leitura e observando. Eu sempre fui muito observadora. Então todos esses mestres que eu tive, eu observava cada um. Na própria Accor, né, quando a gente ia receber uma pessoa de um nível hierárquico maior, uma pessoa vindo da sede, a gente tinha o briefing de como receber aquela pessoa, o que a gente ia falar, como seria o cumprimento. Então assim, eu fui aprendendo até isso no meu dia a dia. Excelente. Nós sabemos que o mercado hoteleiro brasileiro, ele é, a sua grande maioria, composta de empresas familiares. E dessa maioria, também é uma maioria que são negócios dirigidos ainda com predominância masculina. E que o exemplo de vocês, a trajetória de vocês, ela cada vez mais ela é comum em cidades, em regiões de um nível de desenvolvimento maior, né? Como é o caso de Belo Horizonte, entre outras cidades de Minas, mas da hotelaria de modo geral, os pequenos meios de hospedagem, nós ainda não temos, isso vai chegar, lógico que isso é um processo, a gente sabe disso, e as pessoas tendo a oportunidade de ouvir a trajetória de vocês, isso é um estímulo, porque quando você, Isabela, entrou numa fila daquela placa que fica na Bernardo Vasconcelos, aqui do lado, na porta ao lado da garagem de acesso das docas. Eu acho que era essa a posição da placa, que é a entrada de funcionários. Você entrou numa fila para uma função que você não, a princípio você não sabia o que era, não é? Talvez tenha percebido alguma coisa relacionada com o telefone. Então, eu já trabalhei com telemarketing, então já estou com o caminho andado. Mas você teve uma coisa que é fundamental e que falta hoje na maior parte das pessoas, que foi perseverança. Não é? Ficar 5, 6, 7 anos exercendo uma mesma função, no mesmo local, com o mesmo horário, com o mesmo período de férias, ou seja, uma rotina engessada. Hoje, a hotelaria não é tão atraente mais para jovens, porque ela ainda é engessada sobre o aspecto operacional e essas pessoas não estão predispostas a uma trajetória de longo prazo, uma construção de longo prazo, passar 5, 6, 7 anos exercendo a mesma função, ficando no mesmo lugar, ficando numa mesma cidade. Então, isto é diferente. Então, como vocês lidam com essa realidade hoje, com seus jovens colaboradores?
Hoje eu tenho muita sorte da equipe que eu construí no hotel. Porque hoje eles estão no hotel felizes pelo que a gente oferece dentro do hotel. Pela forma como a gente os trata, como a forma como eles são valorizados, com as perspectivas que existem de crescimento dentro do hotel. Mas, de fato, hoje os jovens, né, essa nova geração, tem um pensamento muito diferente da minha geração. A minha geração, quando a gente entrava numa empresa, a gente queria ter 10 anos, né, na carteira. A gente tinha esse sonho de permanecer por um tempo muito longo. A gente queria passar por diversos setores, que a gente queria crescer. Quando eu estava no Ouro Minas, eu já sonhava em ser gerente geral. Ainda como auxiliar de reservas, eu já sabia que eu gostaria de chegar como gerente geral. Então, ali, eu já comecei a planejar o meu futuro, como que eu ia chegar nessa gerência geral. Me espelhando, inclusive, na senhora Érica, me espelhando no Acácio. E ali a gente já foi traçando como eu iria chegar ali. Hoje eu vejo que essa geração ela não tem muito esse pensamento. E na medida que a gente vai ficando mais maduro, mais ainda, a gente quer ainda mais permanecer nos lugares. Então, assim, é complicado hoje a equipe falar como que a gente lida com isso. A gente vai vivendo. Como que eles vão reagindo, como que eles vão permanecendo. A gente tem percebido que é melhor contratar pessoas mais velhas. Isso. Então, é uma estratégia que nós estamos criando na busca de novos profissionais. A gente busca pessoas mais velhas, mais experientes, que têm compromisso realmente, que precisam, de fato, trabalhar. Então, o jovem, fazendo aqui indo totalmente de encontro com o que você está dizendo, o jovem atual, e principalmente aquele que tenta algo na hotelaria, ou na hospitalidade, até mesmo no turismo, ele acha que o caminho dele vai ser muito rápido, que ele vai trazer soluções inovadoras. O jovem hoje ele trabalha muito a parte de novas ferramentas, então ele acha que o setor vai absorver as ideias dele com total rapidez, fluidez, e as coisas não são assim no nosso ramo. A gente trabalha numa atividade que é muito back to basics, que é volta às origens de hospitalidade. Não é tão rápido essa virada. E o jovem, Isabela, foi brilhante ao dizer que eles não enxergam os seus líderes hoje como nós enxergávamos os nossos na nossa época. Eles enxergam que eles vão desenvolver uma capacidade de liderança própria deles e que eles vão revolucionar, né? Revolucionar de uma forma, de uma visão distópica do negócio, da hotelaria. E muitas vezes isso não funciona bem assim. A gente precisa acalmar um pouco esse afã de crescer e de ganhar mais, de adquirir independência, porque o salário, porque o cargo. O jovem hoje tem uma preocupação muito grande com a sua projeção social perante os seus amigos. Então, eu estou ali, eu sou isso na empresa, eu sou aquilo. Isso tem uma importância muito grande para eles. Então, assim, tanto que eu até comentei recentemente, é muito raro a gente ver um jovem que está começando de baixo em uma função de operação em um hotel, postar fotos dele trabalhando. Ele posta fotos dele no dia a dia, nas festas, com os amigos, mas aquela coisa que a gente tinha de orgulho de trabalhar no Ouro Minas, trabalhar no Mercury Lourdes, trabalhar no BH Alton, é diferente. O jovem hoje ele entende que ele está trabalhando em um hotel, mas que muitas vezes o amigo não sabe nem que hotel que é. Então, é difícil, e eu acho que a escolha que você toma em buscar pessoas mais experientes, com mais responsabilidade, com mais apego ao seu trabalho, a permanência, eu acho que ela é um caminho virtuoso, dado o cenário que nós estamos vivendo hoje de falta de atratividade de captar mão de obra. Raquel e Isabela, nós sabemos que a hotelaria é um setor de algo maior, que é a atividade turística. Seja a motivação que fosse, o turismo é de lazer, se é de negócio, se é de eventos, saúde, mas enfim, nós somos parte de um sistema solar. E também percebemos que uma boa parte dos profissionais que hoje atuam no setor hoteleiro, nas atividades mais operacionais,
desconhece um pouco esse contexto que ela está inserida, não é? Eu estive semana passada num treinamento dado pela Ariadne, que nossa grande amiga da AS Governata, e eu tive lá uma fala rápida para os participantes do curso que ela estava dando. Tinha pessoas do Brasil todo, de Minas, do Brasil. E eu disse exatamente isso para eles. Não é muito agradável você acordar todos os dias e ir para o mesmo lugar, fazer as mesmas coisas durante a semana inteira, o mês inteiro, o ano inteiro, às vezes uma vida inteira. Se você olhar por esse lado, não há nenhuma atividade profissional prazerosa, nenhuma atividade profissional gloriosa. A rotina, muitas vezes, ela é cansativa. Mas nós temos de ver além disso, além daquele papel funcional que eu estou executando, eu entender que aquilo é uma parte de um grande quebra-cabeça e que se a minha pecinha não for colocada, o meu quadro não fecha, não fica uma bela imagem. Como é na sua gestão, junto aos seus colaboradores, essa interação deles no setor do turismo, em especial da cidade em que a pessoa está atuando, no nosso caso, Belo Horizonte, e também em Minas Gerais, colocando e contextualizando isso para eles, para que, óbvio, eles entendam que a vida é muito maior do que aquela mera função executada. Bom, infelizmente, hoje isso não tem mais a força que tinha lá no passado, né? Onde a gente tinha mais eventos para participar, onde eu acho que tinha até mais união, assim, nos hotéis, tinham mais treinamentos, tinham mais... Engraçado falar isso porque hoje a gente tem tão mais canais de comunicação, tanto mais formas de interagir, mas eu acho que vai até um pouco desse perfil. Hoje eu não vejo as pessoas também tão interessadas com esse mundo do lado de fora, não. Elas estão ali querendo fazer o trabalho delas, depois querendo ir embora para casa, querendo ganhar o salário no final do mês. Muitos não têm mais essa aspiração de conseguir outros cargos, como a gente tinha no passado. A gente tem a impressão que aquilo realmente é só uma passagem. Então, assim, a gente tenta fazer isso de algumas formas. Por exemplo, nós estamos sempre divulgando para eles os treinamentos que a gente tem aí, inclusive, sem precisar pagar. A gente tem sempre insistido na questão da pessoa se instruir de uma forma melhor, voltar para a escola, fazer um curso de inglês. Então, assim, a gente não tem uma hora que a gente não tenta direcionar os colaboradores para poder abrir essa cabeça. Poxa, a gente lida com tantas pessoas, tantas gente já saíram da hotelaria, inclusive para trabalhar em empresas de pessoas que eram nossos clientes, né? Hoje eu trabalho no Hotel Boutique, que recebe presidentes, vice-presidentes, diretores de empresa. Então, assim, tem tantas oportunidades que não é só chegar ali, bater o cartão e fazer o trabalho, né? É um mundo tão maior. O próprio treinamento da Ariadne, né? Olha que oportunidade de sair ali do mundinho, de aprender coisas novas, mas eu não vejo nas pessoas hoje esse gás que as pessoas tinham no passado. Haja visto que a gente tem tido uma série de programas, de eventos que são ofertados nos canais digitais, inclusive hoje mais um deles, a gente recebeu a informação por parte da querida amiga Rogéria, da BIHMG, de um evento ligado à gastronomia hoteleira que não teve adesão. Logo, o organizador expandiu os convites para o turismo, ou seja, para agente de viagem, que o agente de viagem num evento gastronômico, né, coisa assim, mas por uma questão de ter quórum. Então, o que eu percebo é que as pessoas não estão, você falou aí algo chave, elas não estão buscando o conhecimento, ainda que gratuito, e aderindo a oportunidades de participar de pequenos eventos, de alguns workshops que existem hoje no mercado. Realmente a explicação disso, ela é talvez algo que nós devamos discutir em um fórum específico, né? Em um programa específico, mas esse é o fato, né? E fica até a pergunta, né? O que falta para os empregadores para que eles incentivem isso mais, né? Porque eu acho que grande responsabilidade aí é do empregador. Sim, e o próprio gestor, né? Ele não está participando e a pessoa, ela se espelha no seu líder, ou seja, se ele não
tem um grande interesse, dificilmente alguém da equipe vai ter. Essa aqui também é uma outra questão, né, da hotelaria. Isabela, a gente tem ainda alguns minutos. Eu queria aproveitar e mandar um abraço para os nossos amigos Bruno e Luca Sperancini, da Rede H2, que tem um hotel econômico muito bom em Congonhas, e alguns anos atrás assumiram a gestão do Platinum, de uma outra rede, e estão fazendo um trabalho belíssimo, e agora inclusive com uma reforma. Vocês estão retrofitando os apartamentos? Nós estamos fazendo um upgrade nos apartamentos. Nós já fizemos toda a troca do ar-condicionado, toda a troca de todos os colchões. Fizemos agora, recentemente, a troca do carpete de todos os andares. Vamos iniciar com uma obra na recepção. Vai ser uma obra grande mesmo, vai mudar toda a recepção. Fizemos troca de chuveiro. Então, a gente foi ouvindo o que o hóspede queria. Então, a gente ia, através da própria sinalização do hóspede, nós fomos fazendo esse retrofit. Não chegou ao fim, tem muita coisa ainda para fazer, mas a gente já conseguiu uma resposta imediata dos nossos clientes. Eles são clientes muito fiéis, então a gente tem hóspedes habituês que frequentam o hotel há 20 anos, e aí eles vão dando para a gente o feedback e a gente vai seguindo muito o que eles vão nos pontuando e vamos reformando mesmo. Raquel, você também no Royal Boutique Savassi, você, já estive lá com você, com o Ilan. Aliás, um grande abraço a todos os queridos amigos da família Cooperman, né? Todos já Ricardo, Eduardo, passando pelos filhos, né, que hoje estão à frente. A querida Simone, de vendas, que ela é membro da família, né? Simone assim, é totalmente indivisível a figura de Simone com a figura de Royal Hotels. Mas você também lá, eu vi as suítes que vocês fizeram no Royal Boutique como um grande diferencial para ofertar aos clientes mais qualificados, vamos dizer assim, que pagam uma tarifa melhor. Uhum. Nós estamos vivendo hoje no mundo uma hipervalorização novamente do luxo. Ou seja, nós estamos vendo que o mercado upscale, em todas as áreas, não só na hotelaria, está muito aquecido, até mais do que o econômico e o mid-scale. Você tem essa percepção, você que está em um hotel boutique, você tem essa clara visão de que o público upscale, ele está realmente buscando essa valorização do empreendimento? Com certeza, e eu acho que depois de tantas transformações na hotelaria, as pessoas não se importam em pagar mais para ter uma coisa de qualidade. Eu acho que muita coisa na hotelaria se perdeu no decorrer do tempo. E hoje, aquelas pessoas que querem encontrar serviço, que querem encontrar uma estrutura bacana, elas realmente não se importam em pagar o preço que a gente pede. Então, com toda certeza, sim, esse mercado está voltando e tem público. Gostei muito de ver lá no seu hotel, recentemente estive lá com vocês, os seus amentos personalizados, o seu café, uma marca de um blend de café próprio com a marca Royal, desenvolvida para o hotel, a parte da aromaterapia do hotel, ou seja, a percepção olfativa, né, que foi criada uma identidade própria. Então são novidades que estão fazendo a diferença, né, Marcos Valério? Não, com certeza. Hoje o hotel não pode ficar distante da realidade da rua. Antigamente, não é? Você sabe disso, eu que fui da área comercial quase toda a minha vida, eu cansei de responder a seguinte pergunta: o restaurante do hotel é aberto ao público? Mas isso era como se o hotel fosse um ser, uma ilha de excelência isolada do resto da cidade. Hoje não, hoje tem que estar com toda a sua cara estética, funcional, comportamental, que nós vemos nas ruas, nos shoppings, enfim, de um modo geral. É isso mesmo, essa modernidade, essa linguagem mais descolada, mais posicionada é essencial hoje para os produtos hoteleiros. Nós já estamos caminhando para o final. Quero aproveitar mais uma vez, agradecer os nossos parceiros, a BIHMG, a FBHA, a Lavanderia 5 ASEC do São Pedro, que tem hoje um posicionamento de negócios voltado para a hotelaria. Quero também aproveitar e convidar a todos da nossa audiência para
um belíssimo festival que vamos realizar agora nos dias 11, 12 e 13, que é o Festival Boa Mesa de Caxambu 2023. Nós estamos chegando à 6ª edição deste evento e é uma promoção da FBHA e do Sindicato de Hotéis de Gastronomia de Caxambu, com apoio da Prefeitura, do Convention Bureau, do Circuito das Águas. Então fazemos um evento lá muito bonito, muito interessante, levando talentosos chefes de cozinha, enfim, shows, vale a pena para quem está em Caxambu, principalmente no Circuito das Águas, no sul de Minas, enfim, toda a Mantiqueira Mineira. E também para os belo-horizontinos, aproveitando aí o Dia dos Pais, é um belíssimo presente. Quero também agradecer à Rede Prime de Comunicação por nos ceder esse estúdio aparelhado, equipado, com profissionais de primeira linha, que nos dá a condição de levar este programa com qualidade a todos vocês. Agradecer às nossas convidadas, a Raquel, a Isabela, não é, por estar aqui compartilhando a experiência, levando para os jovens, não é, o entusiasmo que elas dedicam à hotelaria e que isso possa influenciar positivamente muitas pessoas. Isabela e Raquel, eu passo a palavra para as considerações finais. Não, somente agradecer mesmo o convite, muito obrigada. Espero que os jovens se espelhem realmente e comecem a estudar e querer vir para a hotelaria, porque é muito bom trabalhar em hotel. Então, só quem trabalha, eu acho que pode viver isso que a gente está fazendo. Eu não sei viver longe de hotel. Legal. Raquel? Bom, eu gostaria também de agradecer, muito importante para mim estar aqui hoje, e queria parabenizá-los não só por esse programa, mas também por tudo que vocês têm feito. Eu vejo, principalmente o Marcos, aí ao longo de tantos anos, promovendo tantos encontros, tantas feiras, tantas coisas, e realmente assim, isso é o que faz a hotelaria ficar viva, né? O seu Martin, há um tempo atrás, tomou aí a iniciativa de inaugurar esse grupo de gestores. Eu acho que eu entrei desde o inicinho, era um grupo pequeno, e eu me lembro dele falando, não tem jeito de adicionar mais ninguém, porque a gente já alcançou o número máximo de participantes e foram sendo criados outros grupos. Então, assim, pessoas como vocês são quem fazem a diferença, quem fizeram no passado e continuam fazendo. Muito obrigado, então, Raquel. eu agradeço, né, em nome de todos os meus colegas que não podem estar aqui para agradecer, e faço um pedido para quem está assistindo para a gente, quem está assistindo a gente, vamos manter a essência da hotelaria. Apesar de tudo que tem acontecido, de todos os anos, de todas as mudanças, eu acho que a gente precisa manter o que a hotelaria é na sua essência. Ter o prazer de servir, pensar no hóspede, porque a gente viu o que é na pandemia não ter hóspede, né? Fechar os estabelecimentos. Então, que a gente foque nisso, porque isso é o principal de tudo. Sem dúvida. Raquel, parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado por estar conosco desde o início, e convido a todos os gestores que estão aí nos grupos hoje que fiquem tranquilos, porque tudo que é informado em um grupo automaticamente passa para os outros. Então ninguém fica de fora, fica sem saber de nada. E a adesão está sendo muito boa, o boca a boca de vocês, gestores. Convidem outros para aderirem. Temos ainda temos vaga, né? Como tinha vaga lá para a Isabela entrar no Uruminas, temos vagas no grupo de gestores, são todos bem-vindos, gestores de qualquer área, eventos, A&B, recepção, não é só gerente geral, não. Então, assim, obrigado aí pela audiência. Eu queria, como última palavra minha, eu queria fazer a pedido do nosso amigo Eduardo Curatola, da TOTUS, informar que no dia 29 de agosto, lá no BH Convention, hotel operado pela MHB, do nosso Pablo, querido, vamos ter o Fórum de Inovação para Hotelaria. É um fórum, um evento patrocinado de uma noite, ou seja, um tiro curto, lá no BH Convention, que fecha com um jantar oferecido pela TOTUS, que vai falar sobre inovação, obviamente tecnológica, que é a área que a TOTUS atua, TOTUS Intel. E os dois palestrantes, os keynote speakers principais, serão ninguém menos do que Rolando de Bonadona, nosso ex-grande responsável pela expansão da Accor no Brasil, né? Não precisa falar mais nada. A hotelaria se divide, ao meu ver, no caso da Accor, entre antes e depois de Bonadona, que hoje é um consultor de hotelaria de grande porte.
inclusive hoje conselheiro da Tauá, e além dele o Cláudio Cordeiro, que é o diretor comercial da TOTUS, né, no Brasil, e também conhecido nosso da hotelaria por passagens na Atlântica, hotéis, etc. Então vai ser um evento que o link eu vou divulgar nos grupos, a inscrição é gratuita, a participação, e teremos lá a oportunidade, eu e o Marcos Valério vamos estar lá também debatendo junto com esses dois feras, vamos ter o privilégio de estar lá no palco, fazendo como eu diria, o bate-bola desse evento. Então, tá aí, pessoal, dia 29 de agosto. Estaremos lá, com certeza. Uma boa tarde para vocês e um brinde e obrigado por estarem na hotelaria. Isso aí. Até o próximo programa, pessoal.